Então, a minha história com as leituras começa após os 6 anos de idade, depois que o processo de alfabetização também foi se consolidando. E ela aconteceu muito ligada às coisas do cotidiano da infância. Então, amarrado em futebol, fazia questão também de ler, seja colunas de jornal ou revistas esportivas, como na época havia o Placar, né? E outras formas de leitura também, como as histórias de Pinóquio, enfim, os contos e fábulas me foram importantes e significativos, né, nessa primeira convivência. Foi mais ou menos nessa época também que, paralelamente à formação na escola, o início do ensino escolar, acompanhava meu pai em algumas viagens no seu serviço para diferentes locais do Brasil, né? E nessas viagens eu delirava com a geografia que se abria para mim enquanto paisagem, enquanto informações, e conheci nesse meio tempo, começou por volta dos 8 anos de idade, uma história em quadrinho chamada As Aventuras de Tintim, escrito por um belga, né? E que já fazia um certo sucesso em outros locais também no mundo, principalmente na Europa, e que veio em seguida para o Brasil. Então, não sei se... Então, esse aqui é um exemplar, né? As aventuras de uma das diversas aventuras, esse aqui é do Tibete, né? Um exemplo de algo que me fascinava. Era escalada de montanha, era a Cordilheira do Himalaia e todo o drama que se desenrolava na história, né? Assim como o Tintim, o Asterix, né? Muito conhecido, popular até hoje, e o Obelix, né? A dupla de gauleses que enfrentavam e até zombavam do poderio do Império Romano, né? Numa metáfora que a gente podia fazer hoje do que seria o poderio norte-americano no mundo, também me fez a cabeça a partir dos 8, 10 anos de idade aproximadamente. Diria que esse, até mais do que o outro exemplo do Tintim, isso aqui é leitura que eu conservo até hoje, né? Então, para qualquer idade, eu diria assim, né? Bom, a ideia das viagens, as aventuras, explorando os diferentes lugares do mundo, sejam esses lugares, ambientes urbanos, ou selvas, ou desertos, também se manifestaram em livros. Aqui eu tenho um pequeno exemplar apenas de um livro resumo, vamos dizer assim, mas a história, enfim, não só dessa como de outros escritos por Júlio Verne, foram bem marcantes, todo esse processo de infância e de adolescência, que é a Volta ao Mundo em 80 Dias, mas são várias conhecidas obras, célebres, né? Então isso tudo acabava me ligando à leitura, né, da ficção, da aventura, do romance, e também com aquilo que eu já ia selecionando e gostando na minha história escolar e que provavelmente ia me definir o futuro profissional, né? Então, o mundo de explorar o planeta Terra e sua diversidade. Diria que tive grandes incentivadores para a leitura. E nesse contexto, destacaria exatamente naquela fase que hoje a gente chama de ensino médio, no primeiro ano, no segundo ano, né, do atual ensino médio, eu tive o prazer de ter aula com o professor Paulo Venturelli. Paulo Venturelli já foi entrevistado nesse programa dos Sujeitos Leitores. E o Paulo, como professor de literatura nosso professor de literatura na escola, e ele não só mostrava aquilo que ele considerava e que era considerado como importante na literatura, como nos incentivava a tirar de dentro da gente, né? Provocava, né? O futuro escritor, se eu quisesse vir a ser. E eu comecei a ensaiar algumas coisas escritas que certamente eram apenas alguns rascunhos, certamente de pouca importância, mas que sempre foi valorizado a prosseguir. E
numa certa ocasião, participei de um concurso, isso já no segundo ano, e tive a felicidade do poema ser agraciado com o terceiro lugar naquela época. Ao receber o prêmio, também tive um contato muito importante, não só com a presença do professor Paulo Venturelli junto nessa solenidade, mas de quem me entregou o prêmio, né? O professor Leopoldo Scherner, já falecido, mas um grande poeta e escritor paranaense que eu acabei conhecendo desta maneira. Já o conhecia de seus escritos e tal, enfim, a conhecer pessoalmente num momento desse. Eu creio que leitura tem a sua importância individual e coletiva. No que eu digo dessa questão individual é o prazer que ela proporciona, né? A leitura da tua escolha, né? Por diletantismo. A questão coletiva da responsabilidade, né, da leitura enquanto comunidade a qual participamos, é que é por meio dela também que tomamos conhecimento do que nos cerca, seja das questões da ciência, seja das questões da sociedade, da política, dessa realidade que na verdade tudo está interligado, né? Ela que nos abre a cabeça para ler e enxergar o mundo além daquilo que está explícito, para ler por detrás de uma propaganda, de um outdoor, por exemplo, o que há de coerente e o que há de exageros ou de que está escondido por detrás daquela estampa. Enfim, para quem gosta de geografia, que é o meu caso já tem tantos anos, até, né, desde criança, para quem gosta de biologia ou de tantas outras áreas, a história, as diversas ciências, enfim, a leitura é também tão importante quanto para quem especificamente está no campo da literatura, né? Os livros, por exemplo, me proporcionaram e continuam me valendo uma forma de viajar pelo mundo, por aquele mundo que eu não consigo chegar em carne e osso, né? Ou às vezes eu até vou para o local, mas eu conheço de outra maneira na leitura. Complementa-se, né? Mostra outros ângulos. Ler um Charles Darwin para um biólogo, né, eu imagino que seja extremamente significativo para quem especialmente gosta da questão da evolução, da questão da genética. E assim, isso é um pequeno exemplo, mas encontraríamos tantos outros na química, né? E na física, a questão da astrofísica, por exemplo, e seus grandes autores, o Carl Sagan é um deles, que me veio rapidamente na cabeça. Olha, para mostrar um exemplo de como a leitura está presente nas coisas do dia a dia, na geografia, né, de que o curto e de que está presente, enfim, em nosso mundo, eu vou citar aqui algo que eu acabei de ler faz questão de poucos dias, poucas semanas no máximo, de José Saramago, na sua obra A Jangada de Pedra. E ele fala de chuva e do outono, que por sinal é a época que a gente está vivendo. Chove, e é uma chuva mansa, de outono começado, que enquanto não empapar as terras, nos dará vontade de passear por esses campos, de botas e impermeável, recebendo no rosto a poalha dulcíssima da água e gozando a melancolia das distâncias brumosas, as primeiras árvores que deixam ir as folhas e aparecem despidas, friorentas, como se estivessem a pedir-nos afagos. Alguma aí há que apetece apertar ao peito com terna piedade. Chegamos o rosto à casca úmida e é o mesmo que uma face molhada de lágrimas. José Saramago, A Jangada de Pedra.